Olá, tudo bem com você? Um assunto que deu o que falar, está dando o que falar nas redes sociais hoje, é a declaração do cantor cristão Kleber Lucas, num podcast, uma entrevista, uma conversa com Caetano Veloso. Kleber, que foi convidado inclusive para participar da cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o hino tão conhecido e tão amado pelos cristãos, inclusive faz parte do hino adventista do sétimo dia, Alvo Mais Que a Neve, teria uma conotação racista. Eu publiquei em meu blog outraleitura.com.br um pequeno texto, uma análise sobre essa declaração, essas ideias de Kleber, e eu gostaria de compartilhar com você então esse texto. Vou lê-lo aqui na íntegra para você, ok? Lembrando que aqui há um link, quando fala em teologia negra, para uma série de vídeos, melhor dizendo, de textos que eu publiquei aqui em meu blog sobre a teologia negra de James Cone, porque o Kleber, ele cita James Cone nessa conversa com o Caetano Veloso. James Cone é um dos expoentes da chamada teologia negra e, como praticamente todos os teólogos progressistas de teologias identitárias, ele não reconhece a historicidade, por exemplo, de Gênesis capítulos 1, 2, 3, a criação do mundo. Adão e Eva, para esses teólogos progressistas de teologias identitárias, foram alegóricos, não reais. Portanto, a história da criação, a história da queda, o sábado também está ali naquele contexto, né? Não são literais. E assim, Jesus não veio para nos libertar de pecado, de uma dívida contraída lá no começo do mundo. Ele veio apenas para ser um revolucionário, um libertador de injustiças sociais. É mais ou menos isso que pregam esses teólogos progressistas. No texto que eu publiquei aqui no meu blog, eu digo o seguinte: o hino Alvo Mais Que a Neve é racista? A teologia negra, então, por favor, depois você vá ler meu blog, vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Clique aqui nesse hiperlink e você terá acesso aos textos que eu publiquei aqui em meu blog, do pastor e doutor Isaac Malheiros, sobre teologia negra. Por sinal, eu também fiz um vídeo, uma live, com o doutor Isaac Malheiros e também com o Davi Boechat, sobre a questão do racismo, porque eles publicaram um livro sobre esse assunto, um livro muito bom, da Unaspress. A teologia negra é mais um modismo progressista importado com atraso dos Estados Unidos, chega aqui ao Brasil, repetindo os mesmos discursos de desconstrução que são feitos por lá desde os anos 70. Lá já haviam problematizado o hino Alvo Mais Que a Neve, a canção White Christmas, uma óbvia referência à neve do período de Natal, e outras músicas. É com base nessa hipersensibilidade que algumas pessoas estão sugerindo que cristãos parem de falar que há poder no sangue de Jesus e denunciam o suposto incentivo à violência e ao militarismo nos hinos que apelam às figuras de soldados, exércitos, armas e sangue. E não importa avisar que uma das instituições evangélicas que mais fazem o bem neste mundo é justamente o Exército da Salvação. Há quem problematize a cruz e a doutrina da expiação como defesa da violência, e alguém até classificou a doutrina da expiação como abuso infantil cósmico de um pai sanguinário sobre um filho inocente. Agora chega ao Brasil, com anos de atraso, a problematização de um dos hinos mais queridos entre os protestantes e evangélicos, Alvo Mais Que a Neve, cuja letra se baseia no Salmo 51 e em Isaías 1. Daqui a pouco eu vou ler para você aqui na minha Bíblia, então, os versos, né, que fundamentam, que foram usados como inspiração, fonte de inspiração para a criação deste hino. O hino está sendo acusado de promover ideias racistas, como se o texto bíblico em que se fundamenta tivesse sido produzido como uma tentativa de incorporar os valores racistas de alguma sociedade branca dominante. E não adianta explicar que em Isaías o contraste do branco não é com o preto, mas com a cor vermelha. Então quer dizer que peles vermelhas, índios peles vermelhas poderiam acusar Isaías então de um livro racista, porque coloca ali o vermelho então como um símbolo do pecado? Nem adianta explicar também que os dois textos falam de pecado, não de etnia ou cor da pele. Recentemente, tentaram mudar a letra do hino In Christ Alone
para remover uma referência à ira de Deus e não ofender as novas gerações. Sinceramente, me parece curioso o caso de combate à dominação pelo discurso através do quê? Da dominação pelo discurso. Esse hino e outros tantos que fazem a mesma referência a isso, né, tem sido cantado por séculos em congregações de irmãos negros sem nenhum problema. As pessoas sabem do que se trata. Elas sabem que a Bíblia não foi escrita pela Ku Klux Klan. Aliás, a Slave Bible, Bíblia utilizada por escravistas do século XIX, que editava textos e arrancava livros inteiros da Escritura. De fato, existe racismo em nossa cultura. E ele pode transparecer em nossas produções, ainda que de maneira não intencional. No entanto, quando tudo é racismo, nada é racismo. Nossas hipersensibilidades culturais devem ser abordadas com cuidado, mas não podem julgar nem invalidar a palavra, para que o ser humano pecador nunca se sinta ofendido. A própria palavra pecado já ofende muita gente hoje. Em vez de não cantar o texto sagrado, deveríamos meditar sobre ele e ensinar as pessoas do que se trata, a malignidade do pecado. Racismo é pecado e heresia, e deve ser tratado como tal. E ninguém precisa pular ou editar o Salmo 51:7 e Isaías 1:18 para fazer isso. E aqui abaixo, então, do texto, eu deixei aqui algumas indicações de vídeos já disponíveis em meu canal aqui no YouTube. Bíblia, Adventismo e Racismo. Este aqui é a luta contra o racismo. Neste vídeo aqui eu converso com Isaac Malheiros e Davi Boechat sobre o livro deles. Aqui, raça e as escrituras, a Bíblia é racista? Criacionismo é racista? Ok, vamos falar de racismo. Racismo e machismo, Charles Darwin e Ellen White. Um vídeo que vai surpreender você. 2 autores contemporâneos, a visão de Charles Darwin totalmente racista e a visão de Ellen White, que coloca homens e mulheres ontologicamente, essencialmente iguais perante Deus e, obviamente, brancos e negros e quaisquer outras etnias como iguais também perante Deus. E aqui um vídeo curiosidade, o trabalho que a Igreja Adventista vem desenvolvendo ao longo das décadas aí, lá no sertão do Valongo, cujos moradores são possivelmente descendentes de um quilombo ali. Então é uma história bem interessante, um trabalho bem interessante ali de missão da igreja entre aqueles moradores. Bem, esse é o assunto, né? Eu quero ler para você agora na Bíblia de onde vem a inspiração para esse hino, Alvo Mais Que a Neve. Depois você pode até colocar aí no YouTube, deixa eu procurar para você o número certinho, Inário Adventista do Sétimo Dia, coloca lá Inário Adventista do Sétimo Dia, Alvo Mais Que a Neve, número 154, esse é o número do hino em nosso novo Inário Adventista do Sétimo Dia. Aqui no Salmo 51, Davi, mostrando profundo arrependimento, ele escreveu: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E aí no verso 7 diz: purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Você percebe que o assunto aqui não tem nada, absolutamente nada que ver com etnia, com cor de pele ou coisa parecida. O assunto aqui é simplesmente perdão de pecados. E em Isaías 51, melhor dizendo, Isaías capítulo 1, eu leio aqui no verso 18 o seguinte: ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Aqui, então, como eu já disse, o pecado ele é comparado ao vermelho, né? E então, quer dizer, pessoas de pele vermelha, né, os apaches, por exemplo, eles poderiam, quem sabe, reclamar disso aí, né? Dizendo que Isaías, né, o livro de Isaías estaria sendo racista com relação a eles. Bem, há um post também do Dr. Isaac, que eu quero ler para vocês aqui no Instagram dele. Ele está fazendo menção ao livro Quão Africano é o Cristianismo, em que ele diz assim, ó: a fé cristã não é a religião do homem branco europeu, e um cristão negro não é alguém colonizado. O cristianismo floresceu com muitas raízes africanas, logo no primeiro século, e seu futuro está na África, segundo o Pew Research Center. Enfim, a fé judaico-cristã é uma religião tradicional africana e até mesmo nativa
presente no grande continente há milênios. Você vai se surpreender com os dados fornecidos por Thomas Oden nessa pesquisa aqui do livro Quão Africano é o Cristianismo. Veja, há uma situação na Bíblia em que Miriam, irmã de Moisés, ela se rebela contra o profeta e contra Deus por tabela, e ela acaba sendo punida, depois ela é curada, né? Punida com lepra, e é dito no texto que ela então se torna branca, né? A lepra e a cor branca então toma conta dela ali. Nesse caso aí, a lepra e a branquitude da pele dela se torna um símbolo de pecado, e ela precisa ser purificada disso aí. Será que o texto tem a ver também com cor de pele, com racismo, coisa parecida? Nada a ver, né? Não há nenhuma acepção a isso ali na Bíblia, né? Como também não há nesse hino e em qualquer outro texto que tenha que ver com purificação de pecados. Até as pessoas de religiões de matriz africana, várias delas, né, usam ali roupas brancas em seus rituais, em seus cultos, porque entendem que o branco ali representa também paz, pureza. Então, por que problematizar um hino que nunca teve qualquer tipo de acepção racista? É lamentável realmente ver quando esses teólogos, esses representantes da teologia progressista começam a querer trazer problemas de uma cultura contemporânea para o texto bíblico que não tem nada a ver com esse tipo de cultura. É lamentável ver quando esses progressistas cristãos relativizam o texto bíblico e impõem sobre ele sua visão de mundo, sua ideologia, suas ideologias impõem ao texto sagrado. É lamentável porque muitas pessoas que ouvem esse tipo de pregação, de opinião, acabam tendo uma relação a partir disso com o hino, por exemplo. Agora, quantas pessoas que ouviram essa fala lá no podcast vão cantar o hino, Alvo Mais Que a Neve, com uma contaminação mental aí, digamos assim, né? Ele implantou um vírus na mente das pessoas que antes cantavam esse hino, pensando no perdão, na purificação dos pecados, no sangue de Cristo que lava o pecador de seus pecados. Aliás, pecado também é um problema, como eu li no texto ali, né? Para muitos progressistas, né? Bem, essas pessoas que antes eram convidadas a ter seus pecados limpos, perdoados, lavados no sangue do Cordeiro, passarão a ver esse hino, ouvir esse hino com outra atitude, com outro tipo de pensamento. Isso realmente é bastante lamentável. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, então, o link para outros vídeos. Pastor Eleazar Domini, meu amigo, lá do canal Fala Sério Pastor, também fez uma análise sobre esse assunto. Vou deixar aqui outros conteúdos e, inclusive, leia, por favor, essa série de textos do pastor Isaac Malheiros, que eu publiquei em meu blog e outra leitura, sobre a teologia negra de James Cone. É claro, e já dissemos isso em várias ocasiões, que teologia negra, teologia feminista e outras, elas nascem de problemas sociais reais. Não podemos negar e nem não podemos negar que o racismo existe, que infelizmente o preconceito é um mal em nossa sociedade, foi combatido pelos pioneiros adventistas, né, inclusive pelos cristãos ao longo da história. Agora, para combater esses males, esses pecados hediondos, não é preciso criar uma teologia que nega a Bíblia, que inclusive muitas vezes culpabiliza a Bíblia, sendo que ela não tem culpa disto de forma alguma. Se você ler com atenção a Bíblia, você vai perceber que Deus jamais foi racista, sexista, promotor do machismo. A Bíblia ela retrata culturas que tinham esses problemas, mas Deus, ele está acima disso. Aliás, nós como criacionistas bíblicos, porque cremos justamente na factualidade, na historicidade de personagens como Adão e Eva, porque somos criacionistas, portanto, nós não podemos de forma alguma acomodar, acolher qualquer tipo de pensamento racista, porque para nós criacionistas, todos os seres humanos, eles descendem de um mesmo casal, e portanto somos todos irmãos. O que acontece é que seleção natural, adaptações, enfim, promoveram mudanças limitadas em nossa espécie. Eu nem concordo com o uso da palavra raça para brancos, negros, amarelos. Para mim, existe apenas uma raça, a raça humana. E todos os demais, né, todas as variações que há dentro dessa raça são simplesmente variações. Não muda em nada o aspecto, o fato de que nós somos todos seres humanos. Então, quando você adota a Bíblia como ela é, e o ensino dela a respeito das pessoas, da origem, da criação,
você não pode acomodar realmente pensamentos machistas, pensamentos racistas, porque, biblicamente falando, homem e mulher são imagem de Deus. Biblicamente falando, todos, como diz Paulo, não importa se judeu ou grego, homem, mulher, escravo ou livre, todos somos um em Cristo. Todos descendemos de um mesmo casal, Adão e Eva. Então, não precisamos de teologias externas, teologias que negam a Bíblia, teologias que querem impor ao texto bíblico seus preconceitos e ideologias. Nós precisamos, sim, de uma leitura séria da Bíblia, levá-la a sério como palavra inspirada de Deus e viver o que está ali. Se nós fizermos isso, como eu tenho dito muitas vezes, basta-nos ser cristãos bíblicos. Se formos cristãos bíblicos, seremos pessoas tolerantes, não com pecado, mas com seres humanos. Pessoas acolhedoras, não que acolhem o pecado, mas acolhem seres humanos, que os convidam para, assim como nós somos lavados pelo sangue de Cristo, que as pessoas também tenham essa oportunidade que nós tivemos, de ter seus pecados lavados no sangue de Cristo e ter uma vida nova com Jesus. Se nós formos cristãos bíblicos de verdade, não seremos racistas, não seremos sexistas, não seremos machistas, não seremos feministas, nós seremos bíblicos. Seremos seguidores de Jesus, imitaremos o exemplo do grande mestre, que amou a todos e ofereceu perdão a todos. Espero que essa reflexão seja útil para você. Por favor, confira aí os materiais indicados na descrição do vídeo e vivamos realmente os princípios que estão aqui na Palavra de Deus. Esse é o caminho seguro, essa é a revelação de Deus para nós seres humanos e devemos nos pautar sempre por ela. Um grande abraço. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.